Na coluna desta semana sobre reforma tributária, o economista, advogado e assessor parlamentar na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Farid Mendonça Júnior, analisa a fala da ministra do Planejamento, Simone Tebet, que esteve na Comissão da Reforma Tributária nesta semana. A ministra criticou os incentivos fiscais concedidos pelo governo federal de uma forma em geral. Isso, de uma forma ou outra, atinge a Zona Franca de Manaus? Será que ela se posicionou de fato contra o modelo de desenvolvimento econômico? Mas Farid inicia a coluna desta semana com um resumo sobre uma visita técnica de integrantes da comissão à Federação das Indústrias de São Paulo. Vamos ver. Olá a todos do portal Real Time, novamente aqui comentando as notícias da semana em relação à reforma tributária que nós estamos acompanhando aqui no Congresso Nacional. Esta semana nós tivemos a seguinte programação: na segunda-feira tivemos uma reunião técnica na Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Nós tivemos grandes nomes do cenário político, financeiro e industrial que compareceram na Fiesp, né? O local onde foi o encontro, em São Paulo. E assim, o resumo do encontro foi uma grande convergência em torno da mudança na forma como os impostos são recolhidos no Brasil, que é aquela questão da mudança da origem para o destino, que eu já comentei também em edições anteriores, né, em semanas anteriores, que tanto a PEC 45 quanto a PEC 110 e quanto a PEC 46 também pressupõe que há uma mudança da arrecadação da origem para o destino que afetaria o estado do Amazonas. Então houve uma grande convergência. Destacaram que a reforma vai modernizar o ambiente de negócios, enfatizar a diminuição da desigualdade social que o novo marco tributário fará acontecer. Tivemos também o setor financeiro esteve representado pelo ex-ministro da Fazenda e diretor de Estratégia Econômica e Relações com Mercados do Banco Safra, que é o Joaquim Levy. Para quem não lembra, o Joaquim Levy, uma figura importante aí que apareceu em governos anteriores, no governo Dilma Rousseff. Ele chegou a ser ministro da Fazenda, inclusive por um breve espaço de tempo. Também compareceu à reunião Germano Rigoto, ex-governador do Rio Grande do Sul e presidente da Comissão da Reforma Tributária no governo do Fernando Henrique Cardoso. Quando a matéria chegou a ser aprovada, aqui a matéria comenta, a reforma tributária naquela época chegou a ser aprovada numa comissão, mas acabou sendo impedida de seguir em frente por conta do receio à época do governo de perder receita. E de acordo com o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, seria interessante que o Brasil tivesse a reforma tributária depois de uma revisão do Pacto Federativo, né? Ou seja, que é o que geralmente acaba ocasionando grandes problemas, que é a discordância dos diversos entes na questão da reforma tributária. Inclusive ele comentou aqui, né? No governo abre aspas, no governo de FHC, do qual fui líder, a reforma foi aprovada na comissão especial e só não foi em frente por conta do receio da equipe econômica daquele governo, da época do Fernando Henrique, de perder o poder, de perder arrecadação, inclusive, né? O Rodrigo Maia, que é o ex-presidente da Câmara dos Deputados, teceu críticas à distorção que o sistema tributário provoca na sociedade brasileira, disse que se pode discutir vários pontos do sistema tributário, como a diferença dos altos salários de funcionários do setor público em relação aos equivalentes na iniciativa privada, que é essa grande divergência que existe do gasto de funcionários, né? E o imposto de renda, em que pessoas iguais pagam seus impostos com alíquotas diferentes. Eram essas as colocações. O deputado Ivan Valente, do PSOL, que estava lá, disse que a única discordância é com o secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernardo Api, que tem afirmado que a reforma tributária deverá criar um ambiente tributário igualitário. Então, nas palavras dele aqui, ele afirma que ele discorda do Bernardo Api porque a reforma não deveria ser igualitária, assinalou o parlamentar. E dizer que os ricos deveriam pagar mais, né, em relação, lógico, aos pobres. O argumento é de que o sistema atual, ao longo do tempo, foi permitindo
que os ricos pagassem menos impostos, que é o que se chama no atual sistema tributário da questão da regressividade, né? Para ele, num bom sistema tributário, quem tem e ganha mais tem que pagar mais impostos. Esse é o entendimento dele. E daí, isso foi o que nós tivemos no dia 3 de abril, na visita técnica da Fiesp, que aconteceu lá. Perfeito. Passamos agora para o dia 4 de abril, onde tivemos uma audiência pública extraordinária, com a presença de nada mais, nada menos do que a ministra do Planejamento do Governo Federal, a ministra Simone Tebet, né? A ministra mencionou sua experiência com a reforma tributária. Ela, inclusive, destacou que acompanha as discussões desde 1987, quando estava na faculdade ainda. A ministra comentou que a reforma tributária foi tentada e fracassada pelos presidentes Fernando Henrique, está exatamente de acordo com o que foi falado aqui pelo Germano Rigoto, né? Como eu acabei de falar. E ela falou também que foi fracassada, não teve sucesso, melhor dizendo, nem no governo Fernando Henrique, nem no governo Lula. E ela acaba questionando por que é tão difícil aprovar a reforma tributária, visto que há um consenso geral de que é necessário fazer a reforma tributária. Então ela começa o discurso dela nesse sentido. Ela fala sobre os desafios do sistema no Brasil, principalmente a questão dos senadores que representam os estados, e que a proposta, muitas vezes, historicamente falando, muitas vezes emperra na questão do ICMS, que é um imposto estadual, né? Ela expressou suas dúvidas iniciais que ela tinha, ou seja, lá atrás, em relação à reforma tributária, devido à potencial perda de receita para seu estado. Para quem não sabe, a ministra Simone Tebet é natural do estado do Mato Grosso do Sul. E como a reforma tributária de 2015 foi interrompida devido a questões federais, né? Em 2015 também não conseguimos fazer a reforma tributária aqui no Brasil. E aí eu gostaria aqui de abrir aqui alguns pontos que a ministra fala. Eu vou abrir aspas aqui. Nós temos estados que consomem e nós temos estados que produzem. E claro, alguns estados consomem mais do que produzem e outros estados produzem mais do que consomem. Então, quando tentamos aprovar uma reforma tributária cujo eixo principal é tirar a tributação que ocorre nos estados que produzem e passá-la para os estados que consomem, temos que fazer uma conta matemática no Senado Federal, onde nós temos 3 senadores por estado. Somando os estados do Norte, do Centro-Oeste e de parte do Nordeste, nunca há voto para se aprovar uma PEC, que exige voto favorável de 3/5 da casa. Ou seja, ela sintetizou esse grande problema federativo que acontece e expressou que sempre as reformas tributárias acabam emperrando no Senado, onde todos os estados possuem um número igual, de 3 senadores por estado. E ela destacou historicamente que se a gente somar os senadores do Norte, do Centro-Oeste e do Nordeste, nunca há consenso, porque eles, em tese, se posicionam contra. É isso que a ministra quis dizer. A reforma precisa tributar no consumo e unificar impostos. Ela afirmou isso, defendeu isso, que é o cerne da questão, ou seja, resumidamente, é o que defende as propostas 45 e 110, né? E aí abre aspas de novo. Se essa unificação vai ser por um IVA único ou dual, se nós vamos ter um imposto seletivo ou não, essa é uma decisão democrática a ser feita pelo Congresso Nacional, ou seja, assim como também o Bernardo Api já esteve no Congresso Nacional afirmando exatamente isso, ou seja, que cabe ao Congresso Nacional, o governo aí, fazendo uma espécie de comunicação no sentido de dizer a responsabilidade pelas mudanças, ou seja, de quem vai tomar a decisão política, é do Congresso Nacional. E aí, abre aspas, olhem com cuidado a questão dos estados federados, na tentativa de trazer um imposto único no momento em que ainda não resolvemos os conflitos federativos, fecha aspas. Ou seja, mais uma vez ela traça aí um panorama de ter cuidado exatamente com esses conflitos federativos, ou seja, historicamente a gente sempre tem esse problema, sempre emperra, e aí ela traz aí essa necessidade de ter cuidado.
ela também coloca, abre aspas, a reforma tributária é a única bala de prata que nós temos, ou seja, o governo. Eu diria que o arcabouço fiscal é a nossa bala de bronze. E aí, né, depois ela afirma, para o governo recuperar a credibilidade necessária e os juros ali adiante comecem a cair, o Brasil volte a crescer e gerar emprego. Ou seja, ela coloca a reforma tributária num patamar superior ao arcabouço fiscal para o governo, já que ela está falando em nome do governo também, ou seja, ela dá uma importância maior para a reforma tributária. E aí é onde a gente começa, talvez onde deu mais assim a polêmica dessa semana, foi quando ela falou sobre incentivos fiscais, né? E aí eu novamente abro aspas aqui, abre aspas, os benefícios fiscais tiveram utilidade por determinado tempo. Eu quero dizer, inclusive, que eu fui uma grande defensora dos benefícios e incentivos fiscais para os estados que não têm a facilidade de serem estados consumidores. Eu mesma, como prefeita, consegui levar para o meu estado, graças aos incentivos fiscais, a maior fábrica de celulose do mundo e depois a segunda maior fábrica de celulose do mundo, lá por 2005, 2006, 2007. Só que agora nós estamos diante de um cenário em que todos os municípios e quase todos os estados dão incentivos. Então, isso virou uma guerra no sistema tributário, em que ninguém ganha. E aí, nós temos uma parte talvez um pouco mais polêmica, quando a gente está falando sobre o nosso estado, que é quando ela, no discurso dela, cita a Zona Franca de Manaus, e aí parte da imprensa local, parte da imprensa do estado do Amazonas e alguns, até mesmo parte da classe política, entendeu que inclusive foi um ataque à Zona Franca de Manaus, e aí eu deixo com vocês a parte em que ela fala sobre a Zona Franca de Manaus. Acompanhe o vídeo, por favor, da ministra. Então, diante desses cenários, os benefícios fiscais, repito, muitos deles necessários e vão continuar, como é o caso do Super Simples, a própria Zona Franca de Manaus, ninguém discute os benefícios fiscais, alguns, repito, necessários, mas eles estão beirando quase 400 bi, acho que caiu um pouquinho. Nós aprovamos no Congresso, acho que é 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, se alguém puder me ajudar, mas acho que foi há 3 anos atrás, uma PEC, que agora é emenda constitucional, que nós temos que reduzir pela metade esses benefícios fiscais. Então, nós temos diversos desafios que a reforma tributária passa a ser uma saída para todos eles. Então, como a gente pôde perceber, o que a ministra falou é que os benefícios fiscais eles foram muito necessários e vão continuar. Os benefícios fiscais, muitos deles necessários, por isso vão continuar, como é o caso do Super Simples e da própria Zona Franca de Manaus. Ninguém discute os benefícios fiscais necessários, que estão beirando quase 400 bilhões de reais, né? Então foi isso que ela quis dizer, no sentido de que ela criticou os incentivos fiscais de uma forma geral no Brasil. Ou seja, a gente sabe que os estados, quase todos os estados concedem incentivos fiscais. O estado de São Paulo é um dos estados que mais concede incentivo fiscal. Inclusive agora, no atual governo do governador Tarcísio em São Paulo, ele já concedeu novos incentivos fiscais. E por aí vai, entendeu? Que é a guerra fiscal, que é a tão conhecida guerra fiscal que nós vivemos no país. Então o que ela quis dizer, na minha opinião, que inclusive estava lá presente na reunião, é que ela fez uma crítica de forma geral aos incentivos fiscais como um todo. Tá? Inclusive, ela ressalvou o Simples Nacional do discurso dela e a Zona Franca de Manaus, como nós podemos acompanhar na fala da ministra, né? Ou seja, foi até uma fala no sentido de preservação da Zona Franca de Manaus, é assim que eu entendi, né? Enfim, e ela comentou também sobre a questão da grande burocracia do sistema tributário, só já terminando. E ela comentou o seguinte, que no mercado comum europeu, ou seja, na União Europeia, é necessário apenas um contador para 500 trabalhadores. E aqui no Brasil, nós precisamos de um contador para cada 200 trabalhadores. E depois ela ainda chegou a comparar. Nos Estados Unidos, precisa-se de um contador para cada 1.000 trabalhadores de determinada empresa. Ou seja, aqui ela queria enfatizar a grande burocracia que é trabalhar com os tributos no Brasil e defendendo aí, evidente, a necessária reforma tributária que grande parte da sociedade defende essa reforma.
E ela finaliza dizendo que a responsabilidade pela reforma tributária agora é do Congresso Nacional, e espera que desta vez seja diferente, né? Então foi isso que eu acompanhei nessa semana, inclusive ao lado da diretora de Relações Institucionais da comissão da Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária do Governo Federal, a Camila, né? Aí na foto onde aparece a diretora, e estive presente ali. É sempre bom fazer esses contatos. A Camila trabalha diretamente também com o Bernardo Api. Então, praticamente aí, esse é o apanhado da semana. Estamos aí aguardando ainda a definição da agenda para as próximas semanas. No site, na página oficial da reforma tributária, ainda não temos informações oficiais das próximas agendas, então aí estamos aí em compasso de espera na definição aí dessas agendas, inclusive com a possibilidade já, talvez na próxima semana, da visita técnica aí, de acontecer um evento técnico aí em Manaus, ou seja, na nossa Zona Franca de Manaus, o intuito aí de aproximar aí os deputados da classe política dos diversos estados da federação, do nosso estado, para que possam compreender ainda mais a importância do modelo Zona Franca de Manaus em loco, ou seja, no local, conhecendo todos os nossos desafios, as nossas dificuldades, a questão da nossa logística e a pujança do nosso modelo industrial da Zona Franca de Manaus, com as nossas fábricas, mais de 400 fábricas, atuando, gerando mais de 100 mil empregos diretos e mais de 400 mil empregos indiretos. Então, eram essas colaborações que eu gostaria aqui de passar esta semana, agradecer e dizer muito obrigado e encerro aqui. Farid Mendonça, direto de Brasília. Muito obrigado. Obrigado, Farid. E uma última informação repassada pelo nosso colunista. A comissão que discute a reforma tributária em Brasília vai estar em Manaus no próximo dia 14, sexta-feira da semana que vem, para visitar a Motorronda da Amazônia, participar de um seminário na Assembleia Legislativa e também encontrar autoridades locais para discutir as questões pertinentes à Zona Franca de Manaus. Gostou do vídeo? Deixe seu like, comente, não esqueça de seguir a gente no nosso canal no YouTube, @RealTime1. Até a próxima!